Bolsonaro não é apenas um ex-presidente. Bolsonaro representa um momento histórico em que um país inteiro se vê diante da concentração de poder em um único magistrado. Um homem de 70 anos, com comorbidades sérias, múltiplas cirurgias, complicações intestinais crônicas, internado diversas vezes e sob acompanhamento médico constante, enfrenta o que nunca deveria ser enfrentado por qualquer cidadão. A decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal que determina onde ele deve estar, como deve ser tratado e quem pode visitá-lo. Em qualquer país com instituições sólidas e democracias consolidadas, a combinação de idade avançada, histórico clínico complicado e risco real de agravamento seria suficiente para análise imediata de prisão domiciliar ou, pelo menos, tratamento humanitário prioritário. No Brasil de 2026, isso não acontece. O argumento oficial é sempre o mesmo. O sistema prisional consegue atender. Há estrutura, medicação, acompanhamento, hospital externo. Mas a experiência histórica mostra que isso é insuficiente, que a custódia do Estado aumenta o risco de complicações. E essa é justamente a crítica que a direita precisa fazer, de forma clara, firme e baseada em fatos. A decisão de manter Bolsonaro em custódia carcerária, sem considerar plenamente seu quadro de saúde, não é apenas técnica, é política. Não é privilégio, é coerência seletiva. O sistema judicial tem mostrado que suas decisões dependem de quem está diante da lei. Enquanto líderes criminosos, traficantes, corruptos confessos e pessoas com graves problemas de saúde receberam tratamento humanitário, Bolsonaro enfrenta critérios rígidos, inflexíveis e concentrados na mão de um único ministro. Alexandre de Moraes, do STF, tornou-se a face do combate ao bolsonarismo. Suas decisões não são apenas jurídicas, são simbólicas, políticas, pedagógicas. Ele concentra investigação, acusação, julgamento e execução, e isso cria uma situação inédita no país. A imparcialidade se torna exigência absoluta, porque quando o magistrado é parte do conflito político, qualquer ação se transforma em mensagem direta a milhões de brasileiros. A direita observa isso com clareza. Não se trata de acusar alguém de intenções pessoais ou de atos criminosos sem prova. Trata-se de analisar institucionalmente o risco que a centralização de poder representa. O perigo não é Bolsonaro. O perigo é a normalização de decisões monocráticas, de exceções que se tornam regra, de um sistema judicial que se coloca acima da lei e do direito humanitário que deveria valer para todos. A condenação que ele enfrenta também levanta questionamentos legítimos. Ninguém diz que não existe processo, mas a extensão de tipos penais, a interpretação criativa de leis, a origem de inquéritos e a transformação de disputas políticas em crimes legais mostram que há fragilidade e politização no sistema. Isso não é teoria conspiratória. É análise jurídica com base nos precedentes recentes. A negativa de prisão domiciliar, mesmo diante de comorbidades e idade avançada, envia um recado claro. Aqui não se recua, não se flexibiliza, não se abre precedente. Hoje é Bolsonaro, mas amanhã pode ser qualquer cidadão que ouse desafiar a vontade concentrada do Estado. O poder sem freios não escolhe vítimas. Ele avança. A crítica conservadora é simples e dura. Democracia não sobrevive quando a exceção vira regra, quando o direito humanitário é tratado como concessão política, quando as decisões que afetam a vida e a integridade física de um cidadão são tomadas unilateralmente, sem colegialidade, sem transparência e sem respeito ao devido processo legal. O Brasil precisa decidir se quer instituições fortes ou autoridades absolutas. Precisamos entender que o problema não é um ministro, não é um ex-presidente, não é um político. O problema é o modelo, é a centralização do poder e a fragilidade do Estado de Direito.
Questionar Alexandre de Moraes, portanto, não é atacar o judiciário, é defender a Constituição, defender o princípio de igualdade, defender que o Estado não se transforme em instrumento de perseguição política. Bolsonaro pode perder eleições, pode enfrentar condenações legais, pode até ser derrotado politicamente, isso é democracia. Mas o que não pode acontecer é que a lei seja aplicada de forma seletiva, que o direito humanitário seja ignorado e que a concentração de poder transforme um sistema que deveria proteger cidadãos em uma máquina de intimidação. A direita, neste momento histórico, precisa levantar a voz, não para criar boatos, não para espalhar rumores, mas para apontar fatos, inconsistências e abusos. Precisamos mostrar que a aplicação desigual da lei, a negativa de direitos humanos básicos e a centralização de decisões em um único magistrado representam um risco institucional sério. O Estado que deixa de respeitar as regras, o devido processo legal e os princípios humanitários está, na prática, abrindo caminho para a exceção permanente. Bolsonaro é vítima desse modelo, mas a vítima real é a sociedade brasileira, que observa impotente a normalização do poder sem limite. A crítica conservadora não é sobre simpatia ou antipatia política, é sobre defesa da lei, da ordem e da democracia. É sobre exigir que qualquer cidadão, independentemente de posição política, tenha os mesmos direitos, as mesmas garantias e a mesma proteção humanitária que qualquer outro. E essa crítica precisa ser feita de forma firme, clara e contínua, exatamente como estamos discutindo agora. Se você acredita que o Brasil precisa de freios institucionais, que nenhum poder deve estar acima da lei e que direitos humanitários não são concessões, inscreva-se no canal Radar Conservador. Aqui a análise é política, jurídica e firme, sempre do ponto de vista da direita, sem medo de apontar abusos, sem recorrer a boatos e sempre com base em fatos, contexto e análise institucional.